Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver um exemplo de execução do teste dos sinais para duas amostras emparelhadas, utilizando o SPSS. O teste dos sinais para duas amostras emparelhadas é mais um exemplo de teste não paramétrico, tal como o de Wilcoxon para duas amostras emparelhadas, já referido em outros screencasts, que permite comparar os mesmos sujeitos em dois momentos ou espaços distintos. Neste caso, o cenário é: será que as grávidas mais novas, e apenas as que têm menos do que 25 anos da nossa amostra, já vamos ver como filtrar, será que essas grávidas sentem a mesma ansiedade, quer seja por vir a amamentar o futuro bebê, quer seja por ter que lhes dar banho? Aqui, o mesmo conceito que é a ansiedade vai ser medida duas vezes nas mesmas mulheres, no mesmo sujeito. A ansiedade que ela sente por amamentar e por dar banho ao bebê. Daí chamar-se estas amostras de emparelhadas, porque cada mulher terá um par de valores que medem essa ansiedade. O teste dos sinais, à semelhança do Wilcoxon, é um teste não paramétrico e que se realiza quando não há condições para fazer o teste paramétrico equivalente, que é o teste T-Student para duas amostras emparelhadas. Mas, antes de ver se estas duas ansiedades são ou não assim tão diferentes, temos que filtrar a base de dados para que, de todas as mulheres que existem na amostra, fiquem apenas as que são menores do que 25 anos de idade. Para isso, temos aqui a base de dados e temos aqui a variável idade, que é uma variável escalar, cujas respostas foram estas, 29, 32, 27, etc. E desta base de dados que tem 50 mulheres, vamos ficar apenas com aquelas que têm idades inferiores ou iguais a 25 anos. Como? No menu Data Select Cases, vamos poder selecionar não todos os casos, mas apenas aqueles que satisfazem uma determinada condição. Condição essa que podemos identificar aqui no botão Se, e que neste caso é que a idade, que vamos passar para a direita, seja menor ou igual do que 25. Ao fazer Continue e ao fazer OK, ficam cortadas todos os casos em que a idade ultrapassa os 25, e aqui 25, 23 permaneceram, 18, o que faz com que, ao todo, em vez de 50, tenhamos apenas 14 mulheres na amostra, que é um número que já foi obtido por análises prévias. Pelo que trata-se de uma pequena amostra que tem menos do que 30 elementos. Agora que a base de dados já está filtrada, já poderemos prosseguir para ver se realmente a ansiedade é a mesma, quer seja por amamentar, quer seja por dar banho ao futuro bebê. Para o que, vamos entrar no mapa da estatística inferencial e a sua primeira etapa diz: identifique as variáveis em questão. Neste caso, as variáveis em questão são esta chamada ansiedade de mama e esta chamada ansiedade de banho, e cujos rótulos dizem quanta ansiedade lhe provoca a tarefa de amamentar o seu bebê, numa escala de 1 a 6, tal como a de baixo, quanta ansiedade lhe provoca a tarefa de dar banho ao seu bebê, numa escala de 1 a 6. Quanto mais elevado o número, mais ansiedade. São ambas variáveis escalares, que é o que nos pergunta a segunda etapa, e se há apenas uma, não. Há duas variáveis. Há mais que duas, também não. As duas são qualitativas? Não. As duas são escalares? Sim. E medem o mesmo conceito um par de vezes? Sim. A mesma ansiedade por dar banho e por amamentar. Pelo que vamos avançar para o último esquema. Há mais de 30 pares de medições? Não. Há apenas 14 mulheres. Por isso, temos que criar uma nova variável que faça o cálculo da diferença das duas variáveis originais. Será uma diferença de ansiedade mama-banho, por exemplo. Apesar de haver um vídeo que ilustra como se faz esse tipo de transformações, eu agora vou fazê-la de imediato, sem grandes explicações. Então, na base de dados, vou ao menu Transform Compute Variable para fazer computações, cálculos, e vou dizer que a variável de destino tem um determinado nome, pode ser este, unido por underscores, porque o nome não permite espaços, e a expressão numérica que vai dar origem a essa nova variável, vou escolher aqui as variáveis, não sem antes primeiro o botão direito do rato para escolher os seus nomes em vez de labels, com isso ser mais fácil de identificar a variável ansiedade de mama, que passa para a direita, menos a variável ansiedade de banho, que passa também para a direita. E é essa subtração que irá ser calculada naquela variável diferença, que surge no final da base de dados. Já sei que, sendo a diferença de dois valores inteiros que variam de 1 a 6, também vai ser inteiro, por isso 0 casas decimais, e cá estão os valores que medem a diferença entre essas duas ansiedades. Prosseguindo no diagrama, já temos a variável diferença, teste a normalidade dessa variável. Mais uma vez, há outros vídeos que ilustram pormenorizadamente como calcular a normalidade. Eu aqui vou fazê-lo de imediato, indo ao menu Analyze, Estatísticas Descritivas e Explorar. De novo, vou buscar a variável em causa, que é a última, para passar para a lista da direita. E no botão dos gráficos, Plots, vou desligar o tronco e folha e ligar o gráfico de normalidade com testes. Ao fazer continuar e OK, vai aparecer numa nova janela de output o resultado dessa análise e, na secção dos testes de normalidade, surgem os de Kolmogorov-Smirnov e o de Shapiro-Wilk,
cuja hipótese nula referia que a variável de diferença de ansiedade seguia a distribuição normal. Neste caso, olhando para o valor de prova, o SIG, vê-se que ele é praticamente zero, portanto, essa hipótese quase nunca acontece, logo, a conclusão é que essa variável de diferença de ansiedade não segue a distribuição normal. A variável é normal? Não. Então, a próxima coisa que temos que ver é se ela é simétrica. Se for simétrica, podemos fazer o do Wilcoxon, se não for, teremos que fazer o teste dos sinais. A simetria também é explicada em outros vídeos. Eu aqui vou pura e simplesmente analisar essa simetria recorrendo às estatísticas descritivas e dividindo o seu coeficiente da simetria, neste caso 1,458, pelo erro padrão, standard error, da assimetria, 0,597. O quociente que aqui está ultrapassa 2 em valor absoluto, o que significa que a variável da diferença de ansiedade é fortemente assimétrica. Pelo que a variável assimétrica, não. Temos que fazer o teste dos sinais, que vamos já fazer de imediato, relembrando aqui o cenário. Será que a ansiedade é a mesma entre amamentar e dar banho? Isto apenas nas grávidas mais novas. O primeiro passo de um teste de hipóteses consiste em escrever essas hipóteses. A hipótese nula assume sempre que não há relação, ou seja, que essas grávidas mais novas têm a mesma ansiedade, quer seja por vir amamentar, quer seja por dar banho. E a hipótese alternativa diz o oposto, diz que as ansiedades são diferentes, que há uma das tarefas que provoca mais ansiedade nas mulheres do que a outra. Mais uma vez, estamos a escrever as hipóteses de forma bilateral. É um igual, mesma ansiedade versus um diferente, pelo que o valor de P que vai aparecer no terceiro passo é para ser interpretado tal qual está. Segundo passo, fazer o teste dos sinais, neste caso, no SPSS, que está disponível neste menu e que vou fazer de imediato. Analyze, Non-Parametric Tests, Legacy Dialogues e To Related Samples, amostras relacionadas ou emparelhadas. Na caixa que surge e seguindo as instruções, temos que passar a primeira variável para a coluna variável 1 da caixa direita, pares a testar. E qual é a primeira variável? É a ansiedade provocada por amamentar. A segunda variável é a ansiedade provocada por dar banho, que deve ir para a coluna da variável 2 da caixa da direita. Para isso, vou mudar para nomes, mais uma vez, e vou então procurar aqui as variáveis. A ansiedade de mama para a variável 1, a ansiedade de banho para a variável 2. Caso me tivesse enganado, podia comutar as variáveis usando este botão, mas o resultado vai ser o mesmo. Quarta etapa, na secção de Test Type, desligar a opção Wilcoxon e ligar a opção Sign, sinais. Eu não quero fazer o teste do Wilcoxon, mas sim o teste dos sinais, pelo que tenho que fazer esta alteração. De seguida, se desejar, posso ligar as estatísticas descritivas e os quartis no botão das opções, imediatamente antes de oprimir o botão OK. Não é necessário, mas no botão das opções, poderei então pedir essa informação adicional. Continuar e OK, fechar o ramo anterior e obtive a tabela das estatísticas descritivas, onde se vê logo de imediato que a ansiedade de amamentar é em média 5,43, bem mais alta do que a ansiedade de dar banho, que é de apenas 3,5. Será que esta diferença é assim tão grande que leva a rejeitar a hipótese nula? É o que vamos ver de seguida. Segunda tabela é a tabela do teste dos sinais, com as ordenações, já vamos interpretá-las mais tarde. E finalmente, terceira tabela, onde aparece a significância, o valor de prova, que neste caso é praticamente nula. Vou continuar nos acetatos, porque essa informação também está aqui, e no terceiro passo eu devo registar o tal valor de prova, que neste caso é praticamente zero, ou seja, com 3 casas decimais ele não tem expressão, mas não se pode dizer que é zero, pelo que se diz que ela é menor que uma milésima, praticamente nunca acontece. Se praticamente nunca acontece, ou seja, se nem sequer chega a 5%, eu vou rejeitar a hipótese nula, e a conclusão de rejeitar a hipótese nula, no quarto e último passo, é que há evidência estatística suficiente para afirmar que a ansiedade que as grávidas mais novas sentem por vir amamentar os futuros bebés é diferente daquelas que sentem por ter que dar banho a esses mesmos bebés. E isto na população de onde saíram estas mulheres. Percebendo melhor a informação da tabela, o que se vê aqui é que para as 14 mulheres da amostra, as tais mais novas, todas elas tiveram diferenças negativas. O que é que isso significa? Está aqui uma chamada de rodapé com o A. Significa que a ansiedade de dar banho é menor que a ansiedade de amamentar. Ou seja, amamentar provoca mais ansiedade em todas as mulheres da amostra do que dar banho. Elas ficam mais ansiosas quando pensam que vão ter que amamentar o bebê do que quando pensam que vão ter que lhes dar banho, que encaram como uma tarefa relativamente fácil. Que é o que diz aqui esta parte final, que essa diferença das 14 mulheres, todas elas a pensar que amamentar vai ser mais gerador de ansiedade, e não há nenhuma que pense o oposto, 0 mulheres com diferenças positivas, ou seja, que dar banho é mais a ansiedade do que amamentar, essa diferença de 14 para 0 foi considerada estatisticamente significativa, e por isso a conclusão final de rejeitar a hipótese nula. Resta referir o enquadramento deste vídeo no contexto de todos os screencasts do curso. Estamos na terceira e última etapa de conduzir um processo de investigação, a fase empírica. Fizemos algo da área de analisar os dados, quando executamos o teste dos sinais. Fizemos algo da área de interpretar os resultados, quando olhamos para o seu valor de prova e chegamos à conclusão que as diferenças que encontramos eram tão grandes que também elas existiam na população. E vir a amamentar provoca mais ansiedade nas mulheres do que vir a dar banho aos futuros bebés.